Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Muito boa noite, queridos e queridas internautas, irmãos de Ideal Espírita. Muito boa noite, companheiros da União Espírita Cristã. Muito boa noite, você que está nos acompanhando essa transmissão pela Rede Amigo Espírita TV. Que Deus possa nos envolver agora, nesse momento, em emanações de luz e de paz. E que os momentos que vamos passar aqui possam ser muito úteis em nossa caminhada em busca por melhoramento moral. Bem-vindos a essa primeira reunião doutrinária da União Espírita Cristã, aqui em Vila Velha. Uma alegria a gente poder participar desse momento, quando a nossa proposta será trabalhar um tema extremamente atual, falar sobre o Ano Novo. O tema, Ano Novo, nova oportunidade de recomeço. Você poderia me perguntar, mas o Ano Novo já não passou? Na verdade, o Ano Novo começa agora, começa todo dia. Na verdade, seria um novo ciclo. Não aquele que terminou às 0 horas, que terminou às 24 horas do dia 1º, dia 31 de dezembro, mas que começou às 0 horas do dia 1º de janeiro. Mas agora, é esse que começa agora às 20 horas do dia 6 de janeiro. Um novo ciclo. Nós podemos atuar melhor nele, transformá-lo em momentos melhores e aproveitar melhor as oportunidades, porque agora é o tempo de recomeço. A gente quer, para introduzir esse tema, convidar os companheiros a fazermos juntos uma leitura preparatória, leitura essa que nós aqui separamos do livro Palavra de Vida Eterna, que é de autoria espiritual do Emmanuel, pela psicografia segura de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. E a lição é de número 1, que tem como título Recomecemos. E Emmanuel, para introduzir essa reflexão, ele vai recorrer-se a uma fala de Jesus em Mateus 9, versículo 16, que assim registra: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. E em cima do texto, vem as sábias colocações do benfeitor espiritual. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportastes a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, colheste abandono, padecestes desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge da sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor da vida. Janeiro a janeiro, renova seu ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia,
de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que sempre será uma perda real. Profundas as palavras de Emmanuel para introduzirmos esse tema, Ano Novo, uma oportunidade de recomeço. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, quero visitar você, visitante, convidar você, visitante, que está vindo conhecer o Espiritismo, a fecharmos os olhos e trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus e juntos em prece rogar ao divino amigo, benfeitor de todos nós, amigo querido de todas as horas. Em mais uma noite, nos reunimos aqui, ainda de maneira virtual, para receber, Senhor, os teus ensinamentos, para sentir a tua presença, para sentir o teu acolhimento em teu coração amoroso. Somos teus irmãos, ainda tão deficitários, necessitados do apoio, da sustentação, da orientação do alto. E é por isso, Senhor, que viemos aqui, para te rogar que nessa noite, essa noite de recomeço de ano, seja para cada um de nós uma noite muito especial, onde as reflexões aqui a serem apresentadas possam calar profundamente dentro de nós e fazer sentido intenso para que saímos daqui refletindo em que tipo de atitudes, como temos conduzido nossa vida e como é que podemos fazer para aproveitar melhor as oportunidades. Envolve-nos, Senhor. Envolve a cada um dos internautas que agora estão conosco. Tu os conheces, tu sabes das suas lutas. Envolve-os, Senhor. Que as emanações do teu amor venham sobre eles como um consolo, como paz, como discernimento, como sabedoria. Envolve também aqueles internautas que vão assistir essa postagem nas redes sociais. E também, Senhor, aqueles outros irmãos livres do envoltório físico, que por certo estão conosco, que também vieram para ouvir. Que todos nós, ao final dessa live, sejamos beneficiados pelo conhecimento do teu evangelho. E, acima de tudo, Senhor, pela presença do teu amor entre nós. Fica ao nosso lado, sustenta-nos na fala e na voz, e transforma, Senhor, essa noite em momentos muito especiais. E assim, mestre amigo, com essa prece, pedimos para dar continuidade a essa tarefa de divulgação do Espiritismo por meio da Rede Amigo Espírita, aqui na União Espírita Cristã de Vila Velha. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, ano novo, nova oportunidade de recomeço. Eu não sei se os companheiros vão se recordar, é bem provável que sim, está tão recente, né? Nós ouvimos vários chavões. Ano novo, vida nova. Tem gente que vai além. Ano novo, tudo novo. Cantamos músicas. Mas eu queria me apegar inicialmente para, a partir desse outro refrão, esse outro chavão, desenvolver a nossa temática. Ano novo, nova oportunidade de recomeço. É aquele chavão que diz, ano novo, tempo de mudança. Tempo de mudar. Meus irmãos, será que nós percebemos a importância do momento que vivemos? A gente, quando pensa em ano novo, quando pensa em tempo de mudanças, é claro que aqui o trabalho é extremamente pontual, mas eu queria estender esse novo tempo para relembrar os companheiros, de forma muito esperançosa, que nós estamos numa caminhada em direção a uma nova era de fraternidade. A Terra será um mundo melhor. A Terra será um mundo onde a presença da justiça, do amor, a presença da misericórdia, da fraternidade serão intensas. E interessante, me lembro aqui de um amigo muito querido, Francisco Cláudio, lá de Santos Dumont, em Minas Gerais, onde ele dizia que esse mundo será assim, será formado comigo, semigo, ou apesar de migo. Meus irmãos, tomara que com a gente, com a participação efetiva, mas a Terra caminha para ser um mundo de paz, um mundo sem miséria, um mundo sem fome, um mundo de justiça, um mundo que, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, em seu capítulo número 3, vai dizer que as pessoas terão como que escrito na testa a palavra amor. Renovemos a esperança, meus irmãos, em dias melhores, embora enfrentando agora uma dificuldade necessária que nos levará como humanidade e como individualidade a um profundo crescimento advindo de reflexões produzidas por esse momento. Dentro aqui, é claro,
da grande lei de progresso. Mas eu quero trazer esse novo tempo para uma outra proposta, a mais pontual. E para começar a refletir, questionamos o que é tempo, meus irmãos. Nós temos uma dificuldade de conceituar o que é tempo. A ciência tem lá suas explicações, é bem verdade, mas nós não sabemos explicar. Nós podemos sentir. Nós percebemos o tempo, nós sentimos o tempo. Mas o que é o tempo? Então, por exemplo, quando eu coloco uma água para ferver no forno de micro-ondas, que eu aciono o tempo, o cronômetro, em 1 minuto, esse 1 minuto demora a passar. Mas quando eu olho para o ano 2021, eu digo, nossa, esse ano passou tão rápido. Qual é a percepção? O que é o tempo? O que é essa valência que a gente percebe, mas não sabe conceituar? Bom, a gente sabe e tentou fazer isso ao longo da humanidade, e nós criamos os relógios, criamos os calendários. Qual a intenção disso? Compreender tempo. Então, talvez seja a maneira mais básica de definir e medir tempo. Quando pensamos em ontem, pensamos em hoje, pensamos em amanhã. Então, a criança, na primeira infância, antes mesmo de saber ver horas, ele sabe o que é ontem, ele sabe o que é amanhã. Mas mesmo assim, meus irmãos, vejam que essa valência, essa conceituação resumida, também implica em algumas variações. Porque quando eu digo ontem, eu posso estar me referindo a ontem, quarta-feira, dia 5 de janeiro, mas posso também estar me referindo ao passado. Usamos a palavra, a terminologia, o ontem como sendo o passado. Assim como também o mesmo acontece quando eu uso a palavra amanhã, ela pode estar se referindo a amanhã, sexta-feira, 7 de janeiro, ou então eu posso estar falando do futuro. O amanhã a Deus pertence, não é assim que dissemos? E o hoje, meus irmãos, o hoje também, ele pode ter ideia de momento presente, como ter a ideia de atualidade. Quando as pessoas dizem assim, hoje nós agimos de maneira diferente do que ontem. Então não seria só exatamente o momento presente. Mas fato é que, embora os conceitos não sejam tão, vamos dizer assim, capazes de definir, mas nós continuamos entendendo, sentindo e percebendo o tempo. E talvez, meus irmãos, por certo, seja esse momento chamado de presente, esse momento do agora, a maior dádiva de Deus. Porque nós podemos agora, nesse instante, nesse exato instante, fazer algumas mudanças. Nós podemos agora, nesse exato instante, 20 horas e 12 minutos, mais ou menos, fazer as mudanças que nos cabem, que são necessárias. Então, o momento mágico, o momento do agora. Mas o que é o tempo, meus irmãos? Voltando a refletir. O que é o tempo? E eu trouxe 2 exemplos. Um deles da cinematografia americana, um dos melhores filmes de Tom Hanks, na minha opinião, chamado Náufrago. Alguns que não viram podem acessar, podem buscá-lo. Me parece que ele está disponível no Netflix, para aqueles que têm acesso à Netflix. Mas, enfim, conta a história de um executivo americano chamado Turk. Ele era da FedEx, da empresa de correios dos Estados Unidos. Ele sofre um acidente aéreo. Ele é o único sobrevivente dessa aeronave. E ele fica numa ilha deserta. E ele fica ali por 4 anos. E no relato do personagem, quando ele é resgatado, quando ele retorna, ele tem a impressão que perdeu a noção do tempo. Meus irmãos, nós não estamos numa ilha deserta, nem precisamos estar para perder a noção do tempo. Você chega em casa, por exemplo, e acreditando que tem um horário folgado para uma próxima atividade, e quando você relaxa um pouco e se dá conta, aquele tempo passou muito rápido. Então nós também perdemos a noção do tempo. Um outro fato, esse é verídico, não é história de cinema, aconteceu com um pescador porto-riquenho chamado José Salvador Alvarenga. Ele, na verdade, José Salvador Alvarenga. Esse companheiro, ele é porto-riquenho, mora numa cidade litorânea mexicana, da costa do Pacífico, e ele é pescador. E no dia 21 de dezembro de 2012, ele saiu para pescar.
A pescaria que ele fazia, é uma pescaria onde os barcos não entram mar adentro. É pescaria de superfície, não, de margem, né? Aquela pescaria ali na beira, que você tem uma visão da praia. Uma embarcação simples, um barco sem equipamentos, inclusive sem rádio comunicador. E ele chamou seu auxiliar, chamava-se Ezequiel, um jovem, foram pescar. Qual é o objetivo? Pescar pequenos tubarões, que aqui no Brasil a gente chama de cação, e camarões. Tudo transcorria muito bem, o trabalho diário normal, até que subitamente o mar virou, uma tempestade chegou muito rápido, ele percebeu que seu barco estava sendo arrastado pela corrente para dentro do mar, tentou retornar, forçou um pouco o motor, e esse motor entrou em pane e quebrou. E ele ficou à deriva. Eles ficaram à deriva. Essa deriva durou, meus irmãos, 13 meses. 13 meses. Eles contam que sobreviviam comendo peixes, é claro, pescavam e comiam, bebendo água da chuva, e quando não chovia, eles pescavam tartarugas e tomavam o sangue da tartaruga. Segundo Alvarenga, Ezequiel não suportou essa dieta hiperproteica e faleceu, morreu, foi sepultado lá nas águas do Pacífico. Isso, segundo ele, talvez uns 4 meses depois já de deriva. E fato é que ele pensou em suicídio, mas lembrou-se da religião da sua família, as orientações que recebera, e tentou sobreviver. E no dia 31 de janeiro de 2013, um ano e um mês depois, ele foi resgatado num lugar chamado Atol de Ebon, perto das Ilhas Marshall, e está aí a imagem, a fotografia do nosso Alvarenga. Eu fiquei até impressionado porque 13 meses bebendo água de chuva e bebendo sangue de tartaruga, dando logo uma Coca-Cola, né, para Alvarenga. Eu não sei se fez bem essa Coca-Cola para esse companheiro, não. Mas o fato é que ele faz o seguinte registro, ele coloca assim, na entrevista dada aos repórteres: eu não sabia as horas, o dia ou a data. Só sabia que o sol aparecia e a noite caía. Nunca via terra, só oceano puro. Alvarenga perdeu a noção do tempo. Meus irmãos, mas o que é o tempo? Como é que podemos explicar? Como é que podemos melhorar isso? A gente já vai trazer aqui para frente uma didática, uma dinâmica proposta para a gente trazer o conteúdo espírita. Porque, na verdade, nós não sabemos exemplificar, não sabemos conceituar tempo, mas nós podemos conceituar futuro. Porque o futuro, Allan Kardec vai nos apresentar um raciocínio extremamente interessante, que é provável que você conheça, no livro A Gênese de Kardec, capítulo 16, o item de número 2, que traz como título Teoria da Presciência. Nesse artigo, Allan Kardec vai falar, imaginemos um homem, tá aí um homem, a imagem de um homem no alto de uma pedra, uma montanha, e a gente consegue ver que ele tem uma visão da cidade lá no fundo. E Allan Kardec discorre dizendo assim: suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Prossegue o codificador dizendo: nessa situação, o espaço de uma légua, pouca coisa será para ele, ou seja, 6.660 metros, para ele será fácil de alcançar, como disse o codificador, poderá facilmente apanhar com um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. Aí Kardec prossegue dizendo assim: mostrou a imagem, né, privilegiada, ele vê lá de cima a estrada. E na proposta de Kardec, ele diz assim: o viajor que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão de consequência que terá a sua marcha. Está aí a imagem do viajor lá no solo, com uma visão limitada. Ele tem um campo visual que alcança apenas partes da estrada, diferente daquele que está lá no alto. Mas observe, então Kardec faz o contraponto. Diz assim: entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que há de atravessar, os precipícios que poderá cair,
as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. É para ele desconhecido, é para ele o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. E prossegue dizendo assim: quanto à duração, média pelo tempo que garante gasta em perlustrar o caminho. Tirar os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo é presente. Então ele está dizendo em ponto de referência, para termos uma ideia de dia, de horas e de noção de tempo. Mas aí Kardec completa assim, olha que interessante. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento, encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro. Mas o futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse presente é o futuro. A visão de Kardec nos faz entender que, independente de conceito do que é tempo, nós temos que valorizar o momento que vivemos agora, porque o presente determinará o nosso futuro. Queria só fazer um link rápido com a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, também fala do codificador Allan Kardec, capítulo 6, no seu item de número 4, onde está dito: o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra onde o homem expia o seu passado. Meus irmãos, nós temos a percepção clara, já nos convencemos que a função principal do Espiritismo é consolar. Então nós vivenciamos hoje momentos de dificuldades, dores, desafios que são naturais, de espíritos em evolução, que precisam quitar débitos do passado, que precisam trabalhar na sua própria evolução, conquistando virtudes e valores, valências morais. Por isso estamos encarnados num planeta que nos oferece essa condição. Observe, então, que esse entendimento, de alguma maneira, começa a nos consolar. Mas Kardec prossegue dizendo assim: o Espiritismo mostra, então, o objetivo dos sofrimentos e aponta-os como crises salutares que produzem a cura, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Essa cura, a cura da alma. Essa cura, a cura das chagas da humanidade, a nossa pior doença: o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Mas segue o codificador completando: o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, e vai mais, sabe que esse lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Então a gente acorda às vezes cedo, toma condução, encontra dificuldades, desafios no próprio trabalho, os relacionamentos com as pessoas, mas nos mantemos ali, porque sabemos que no final do mês receberemos o salário que vai nos ajudar a sustentar a nossa vida. Então, assim como essa consciência, assim quando eu entendo que a vida é uma luta, eu permaneço firme. Então, Kardec completa dizendo assim: o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma. E completa, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele, o Espiritismo, o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Meus irmãos, eu queria destacar aqui, dando-lhe a ver do alto. Na analogia de Kardec, no texto anterior, Teoria da Presciência, nós somos os viajantes. Mas há aqueles que estão no alto da montanha, nosso anjo guardião, espíritos mais evoluídos, que já passaram pela dificuldade que passamos, que muitas vezes estão querendo nos orientar, descer de lá e encontram bloqueios na nossa própria rejeição de querer fazer sempre do nosso modo. Talvez seja a hora de começar a intensificar a nossa luta para vencer o velho homem e permitir que novas orientações, novas propostas de modalização, de fraternidade, de misericórdia, de compaixão, de amor incondicional sejam os nossos
objetivos. Então é preciso ouvir a voz que vem do alto. Mas voltando ao tema, meus irmãos, mantendo-nos no tema, futuro, na visão espírita, são possibilidades. Possibilidades que nos levam a percebê-las no agora, que vão nos levar, meus irmãos, inevitavelmente a pensar em oportunidade. Então, possibilidade da vida, do momento agora, que eu deveria estar atento para recebê-las e compreendê-las. E isso chama oportunidade. Diferente de tempo, oportunidade é fácil de conceituar. Eu fui até o dicionário e lá está dito em 2 momentos que oportunidade é a circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Vai dizer também que oportunidade é uma situação que convém ou que é apropriada para determinada ação. Vou dar um exemplo. Vamos apenas na circunstância. Então, eu gostaria de comprar uma motocicleta, por exemplo. Mas eu sei qual é a motocicleta que eu quero. Já escolhi o modelo. E o dinheiro que eu tenho, estou me capitalizando, porque eu não quero comprar financiado, eu quero ter poder de barganha, estou me capitalizando. Estou esperando chegar no valor. Só que o dinheiro que eu tenho hoje não compra, ainda não é suficiente. Então, vamos supor que eu estou domingo em casa, relaxando, vendo uma TV, e passa uma propaganda da concessionária da motocicleta, que naquele dia, uma promoção. Então, naquele dia, a motocicleta que eu quero comprar está no preço do dinheiro que eu tenho. Isso é oportunidade. Ou eu me levanto do sofá e vou lá e fecho o negócio e compro. Ou eu posso pensar, não, segunda-feira eu vou lá, porque isso pode ser conversa da concessionária, segunda-feira eu chego lá e eles fazem também o preço. E eu chego lá, não consigo comprar. Eu tive diante a oportunidade que eu posso aproveitar ou não. Então observe que circunstância, que situação estão ligadas à ação. Oportunidade, para de fato ser bem aproveitada, requer uma ação. E a ação, meus irmãos, vão nos levar inevitavelmente a pensar em atitudes e a pensarmos em escolhas. É preciso entender que escolhas e atitudes nos levam a aproveitar melhor as inúmeras oportunidades que estão à minha volta e muitas vezes eu sequer as percebo. Eu trouxe aqui numa sequência, para refletirmos sobre isso, 3 frases de filósofos, de autores conhecidos, pouco conhecidos. A primeira delas, por exemplo, é de Benjamin Franklin. Franklin foi um famoso americano no século XVII. Ele era editor de um jornal, foi escritor, filósofo, várias funções. E uma das frases mais marcantes dele é a que diz assim: a maior loucura que o homem pode cometer é a de continuar fazendo as coisas que ele sempre fez e esperar resultados diferentes. Meus irmãos, que pensamento desafiador. Então, se eu olhar para a minha vida agora, para os meus resultados, eu vou entender que eles são consequências das escolhas do ontem. Se eu olho-os agora e não me encontro satisfeito, se eles me promovem descontentamento, eu preciso entender que se eu continuar fazendo aquelas mesmas atitudes do ontem, vão produzir hoje, na atualidade, resultados muito semelhantes ou iguais. Então seria, no mínimo, inteligente pensar em semear diferente para colher diferente. É a grande lei de causa e efeito. Essa lei que o Rabi da Galileia, tentando elucidar os seus discípulos, lhes convidava a pensar, dizendo assim: não podemos, não se pode querer colher uvas em pés de espinheiro e nem tampouco figos em pés de abrolhos. É preciso entender o que temos semeado. Meus irmãos, será que temos semeado? O que temos colhido? Pense em colheita e enxergaremos a semente que temos lançado. Não seria hora de começarmos a mudar para promover oportunidades novas e melhores, para aproveitá-las melhor? A segunda frase é de Chico Xavier, esse venerando, esse grande nome do espiritismo brasileiro no mundo. Chico dizia-nos: ninguém pode, embora ninguém possa, voltar atrás e fazer um novo começo. Qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Essa frase é impactante. Meus irmãos, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar no tempo. Nos convençamos disso definitivamente. Porque às vezes eu volto lá atrás. Eu fico no meu imaginário infantil, patológico, covarde. Se eu voltasse no tempo, eu faria diferente.
Não faríamos, meus irmãos, não faríamos. Sabe por quê? Porque o que nós éramos lá atrás tinha uma bagagem de conhecimento moral, intelectual, espiritual. A gente volta no passado, hoje, mentalmente, com a cabeça de hoje. É claro que nós agiríamos daquele jeito. Mas se voltássemos no tempo, faríamos a mesma coisa. Então, talvez seja a hora de pensarmos em começar 2022 perdoando o passado, deixando para trás, auto-perdoando-se. Mas Chico completa a frase dizendo: qualquer um pode recomeçar agora. A hora é agora, meus irmãos. E qualquer um, eu, você, os desencarnados, todos nós, e fazer um novo fim. A terceira frase é de um filósofo moderno chamado Orson Sweetmarden. Orson Sweetmarden diz assim: quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra porta que se abriu. Então, alguém fecha uma porta para a gente, ou fecharam-se uma porta, a gente começa a querer saber por que aquilo aconteceu. Imaginamos que fomos sabotados, que alguém nos traiu, alimentamos ressentimentos e rancores e ficamos focados na porta fechada, sem entender que imediatamente uma porta que se fecha, outra se abre. A vida é assim. Eu vou contar uma história aqui de fato verídico. Aconteceu numa cidade periférica de Belo Horizonte. Eu não sei se é ali da Grande BH, não lembro se era Betim ou se era Contagem, uma dessas belas cidades mineiras. Mas fato é que um determinado cidadão, pai de 2 filhos, casado, perdeu o emprego. Ele morava numa casa própria, uma casa de conjunto, numa casa simples, mas casa própria, e a mulher não trabalhava, ele ficou desempregado. Isso fazem 18 anos. 18 anos está no artigo da internet. Vai ser fácil você encontrar também. E ele tinha que fazer alguma coisa. Ele se lembrou, ou foi lembrado, de uma receita de pão de queijo que uma das suas avós lhe dera. E ele arriscou fazer. Comprou os ingredientes, preparou um tabuleiro de pão de queijo, assou e vendeu ali nos vizinhos. Botou uma toalha de prato branquinha, limpinha. E aí os vizinhos compraram. Eu imagino que inicialmente para ajudá-lo, sabia de sua situação. Só que o pão de queijo tinha um detalhe, era maravilhoso, delicioso. E os vizinhos pediram mais. Olha, você vai fazer mais amanhã? A gente quer. Ele fez no dia seguinte, fez no outro. Passado alguns dias, ele já estava fazendo um tabuleiro de tarde e um de manhã. Ou de manhã e de tarde. Passado alguns meses, ele já tinha construído no fundo da casa um teleiro, meia água, um barracão, e comprado um forno maior. E agora a produção estava bem maior. E vendendo. Passado quase um ano, já tinha um ajudante. Mas fato, meus irmãos, que hoje esse homem é dono de uma das maiores empresas de pães de queijo do Brasil. Uma grande franquia. E tudo começou com desemprego. Veja, ninguém quer perder emprego. Mas aquele homem, ao invés de olhar a porta fechada, ele aproveitou a oportunidade. Ele viu naquela oportunidade um novo futuro. Ele viu a possibilidade de, desse novo futuro, aproveitar a oportunidade. É como se fosse um ciclo virtuoso. À medida que eu aproveito oportunidades, eu crio uma capacidade, eu crio uma maneira de enxergar melhor outras oportunidades. É uma construção de uma habilidade de enxergar oportunidades. Me lembrei de um dos americanos mais ricos, um dos brasileiros, um dos homens mais ricos do mundo, chamava-se Robert Rockefeller. Ele dizia para os amigos brincando: vocês podem me tirar todos os meus milhões de dólares, mas há uma coisa em mim que vocês não podem tirar. E os amigos perguntavam: o que eu não posso tirar? A minha capacidade de fazer novos milhões de dólares. Ele sabia aproveitar a oportunidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele se capacitou. E nós podemos nos capacitar para olhar 2022, deixando para trás o olhar do pessimismo, o olhar do negativismo, o olhar da dor, o olhar da desesperança, o olhar da frustração, o olhar das perdas, para olhar a possibilidade de fazer desse ano um ano melhor. Mas um ano melhor será feito se eu me tornar melhor. E isso, meus irmãos, vai passar por planejamento, vai passar por preparação. E nós podemos nos preparar.
e com a ideia espírita de que esse novo futuro será melhor, porque ele é uma construção. É interessante lembrar, então, que qualquer construção começa pelo começo, ou aqui no nosso caso, começa por um recomeço. Eu sei que às vezes a gente está desanimado, eu sei que o desânimo faz parte. Até Chico ficou desanimado, você lembra da história? Chico Xavier, primeiro momento, Pedro Leopoldo, começo do ministério do Chico Xavier, nossos irmãos católicos, muito bem intencionados, iam lá para frente da casa do Chico Xavier, que hoje virou museu, né? Museu Chico Xavier, Casa Chico Xavier, e iam cantar ladainhas. A intenção, exorcizar Chico Xavier. A gente compreende, era amor. E Chico Xavier, sem saber o que fazer, fechava a porta, agradecia. E um dia Chico está sentado no sofá, bem desanimado por conta disso tudo. E a irmã apareceu, perguntou o que houve, Chico explicou, e a irmã deu um conselho. Chico, não desanima não. Faz o seguinte, silencia e trabalha. É isso, meus irmãos, desanimar a gente fica, mas é preciso começar de novo. E a gente pode, mas é de novo, sim, de novo, outra vez. Não podemos pensar em desistir. Grandes conquistas são feitas na continuidade, no trabalho. Sabe aquela história do homem que tem uma pedra na mão, ele quer quebrar essa pedra, ele tem um martelo, ele aplica essa pedra 1000 marteladas, e de repente a pedra se rompe, e a pergunta para reflexão é, quem quebrou a pedra, meus irmãos? Foi a martelada número 1000 ou foram as 1000 marteladas? É preciso continuar insistindo, porque é preciso começar de novo. E dessa vez, meus irmãos, com conhecimento espírita, relembrado aqui nessa noite, que vai nos dar uma garantia. Você lembra da questão, você lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 5? Vou resgatar para você, vou te lembrar. Diz assim as palavras de Allan Kardec. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária e assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. A nossa destinação é nos tornarmos bons. Há uma garantia, meus irmãos, querendo ou não, um dia seremos espíritos puros. Faz parte da grande lei de progresso. Vou trabalhar daqui a pouco a referência. Mas eu posso acelerar esse processo ou posso aguardar, quem sabe retardá-lo, quem sabe até estagnar por um período pequeno, porque a lei de progresso é intensa. Todos nós evoluímos o tempo todo, mas há garantias, porque assim como o homem mau se tornará bom, a criança se corrigindo dos seus erros. É o exemplo que Allan Kardec traz. Então, esse vício, comportamento que eu não quero ter, que eu repito, um dia eu vou curar disso. Mas para que eu possa resolver essa cura interior, o trabalho começa agora. A gente tem uma fala de Paulo de Tarso, quando ele exala o Cântico da Vitória. Você vai se lembrar do Cântico da Vitória. Você lembra? Você sabe o Cântico da Vitória? Ele começa assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, aí Paulo perguntou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem vai nos separar do amor do Cristo? Será a tribulação, o perigo, a espada, a nudez, a sexualidade, a política? E no versículo de número 37, diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, Paulo nos chama de mais do que vencedores, porque o nosso grande desafio não é vencermos o outro, mas vencer a nós mesmos. Mas observe bem que um detalhe aqui é fundamental. Por meio daquele que nos amou. Temos tentado vencer dificuldades, vícios, maus comportamentos, más tendências, as inclinações ao mal, as sombras, por nós mesmos. Não temos conseguido. É hora de rendermos-nos e rogar a Jesus que ele nos acompanhe, que ele nos auxilie. Observe que essa possibilidade, essa garantia vai sendo renovada na perspectiva espírita, e você vai se lembrar da questão 909, Livro dos Espíritos. Costumo dizer aqui que essa questão é uma das mais emblemáticas do livro. Kardec perguntou à espiritualidade, poderia, olha, meus irmãos, a pergunta, sempre, não é de vez em quando não, sempre o homem, pelos seus esforços, sem a ajuda de ninguém, vencer suas más inclinações? A resposta que nós recebemos é sim,
E vejo meus irmãos apoiados na questão 115 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai ouvir dos amigos espirituais que nós somos criados iguais, simples e ignorantes, no entanto, predestinados à perfeição moral. Então, nós seremos perfeitos, é a fatalidade espírita. A pergunta que Kardec faz, olha a resposta, meus irmãos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E arremata, quão poucos entre vós fazem esforços. Mais um texto para garantir essa nossa ascensão moral, uma conquista de um ano novo, através do trabalho e do esforço, a previsão de sucesso. Jeremias, no livro Lamentações, capítulo 3, 22 e 23, o cenário é o seguinte. Jeremias, profeta do povo de Israel, ano 450 a.C., Nabucodonosor invade as terras dos judeus, escraviza o povo e, dentre outros tantos, manda derrubar o templo de Salomão. Naqueles dias, eles acreditavam que para adorar a Deus tinha que ter o templo, o altar e o sacerdote. Não tinha mais templo nem altar. Jeremias passou a madrugada lamentando. Daí o nome do livro, né? Ele passou a madrugada em cima dos destroços do templo lamentando. Mas quando o sol começa a amanhecer, o dia nasce no horizonte. Meus irmãos, imagina aquela bola de fogo no deserto. Jeremias escreveu que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus se renova, elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Meus irmãos, se renovaram hoje. Deus é fiel, grande é a sua fidelidade. Renovaram nessa manhã, desse dia 6 de janeiro. Talvez não tenha sido eu capaz de observá-la e continuo me lamuriando, reclamando, e quantas vezes, infantilmente, blasfemando de Deus. Então, o ano novo é recomeço. Na verdade, o ano novo, o agora novo, é oportunidade de recomeço. Talvez o agora novo seja também a oportunidade de recomeçar. É meu momento, meus irmãos. É o seu momento. É o nosso momento. Deixar para trás tudo que passou. E agora, imbuídos de um propósito de evolução moral e de progresso material e espiritual, abraçarmos a oportunidade. Quem sabe a gente não muda, agora novo, uma outra oportunidade a ser aproveitada. Me lembrei de um poema da Cora Coralina, que se você procurar na internet tem outros autores, mas a autora é Cora Coralina, onde ela vai dizer a frase tão impactante: às vezes o coração rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeçar. E completa, meus irmãos, é o suficiente. Coragem para começar. É o nosso momento de olhar para o ontem e perceber que a dificuldade, embora tenha sido dolorosa, trouxe aprendizados. Não fica no passado, não. Vem para o agora. Olha para o passado como quem olha para o espelho retrovisor. Me lembro de uma frase dessas de placa de caminhão, que perguntava por que o espelho retrovisor, por que o retrovisor, para-brisas é maior do que o retrovisor? Porque tem muito mais coisa para ver, tem muito mais para frente do que para olhar para trás. O espelho retrovisor é referência. Sim, eu olho para o ontem, eu lembro do que eu fiz, olho o resultado, procuro me corrigir, mas ele não pode vir para o presente, porque ele nos atrapalha. Há um salmo de Davi, Salmo 30, versículo 5, em um momento de Davi muitíssimo especial. Davi está naquela condição do pecado, Davi está sofrendo, mas ele escreve: pode a tristeza durar toda uma noite, mas a alegria virá pela manhã. A alegria vem pela manhã, meus irmãos. Independente do ontem, a perspectiva do futuro que nos aguarda é um futuro muito promissor. Nesse Cântico da Vitória, na introdução do Cântico da Vitória, capítulo 8, versículo 18, Paulo dizia assim: porque tenho por certo que as dificuldades do momento presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Ele falava da perspectiva do futuro do espírito mortal, que um dia será plenamente feliz. Mas esse dia começa agora, com a minha atitude, com a minha nova escolha, com a minha motivação de abrir a minha porta do coração e dizer: amanhã é outro dia, e eu vou tentar de novo, porque a vitória me é garantida
por Jesus. Quero concluir com duas histórias pequenas do Evangelho. A primeira delas falando sobre a pesca maravilhosa lá de Lucas 5, de 1 a 11, que eu quero atrelar depois aquela passagem de João, quando ele aparece, Jesus aparece aos 7 discípulos, em João 21, de 1 a 14. A primeira você vai se lembrar. Era começo do ministério de Jesus, e ele começou a falar, pregava ali na praia de Cafarnaum. E o seu discurso motivador atraía pessoas. E fato é que a multidão ia crescendo e o Senhor tinha que se afastar para continuar falando para todos. Até que ele chegou às margens, era início do seu ministério, e chegou às margens da praia, havia ali um barco, não por acaso de Simão Pedro, ele adentra no barco, Simão afasta um pouquinho, ele agora conclui o discurso, todos escutam, despede a multidão e pergunta a Simão, como foi a pescaria? E Simão vai dizer que não haviam pescado nada naquela madrugada. Pescava de madrugada. E então Cristo manda que ele entre de barco, ele entre de novo com o barco e lance a rede. Meus irmãos, quando acabou de falar, diz Simão, faze-te ao largo e lançai a rede. Eu não sei como é que foi o seu ano. Eu sei que teve frustrações, perda de entes queridos, de amigos. A pandemia ceifou muitas vidas. Mas é hora de lançar a rede. E Pedro adentrou o barco, não se sabe por quê, não se pescava pela manhã, não questionou, lançou a rede. E diz a história que ele pescou um cardume, a ponto da rede não suportar, ia se romper, chamou outro barco que estava na margem, veio, lançou a rede sobre a rede, e pescaram um cardume. É quando Pedro diz, Senhor, não sou digno, sou um pecador, não sou digno que tenha o Senhor no meu barco. E ele ouve de Jesus, a partir de agora, serás pescador de homens. A segunda mensagem, a de João 21, já havia ocorrido a crucificação, o Senhor já vinha reaparecendo, materializado, dando prova da mortalidade por várias vezes, e agora os discípulos tinham de pescar, madrugada. O Senhor reaparece e pergunta-lhes como é que foi a pescaria. Eles sabiam o que ia acontecer. Disseram, Senhor, não pescamos nada. Lançai a rede. Mais uma vez, lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram. Meus irmãos, fato é que pescaram 153 peixes grandes, chamada pesca seletiva. Trouxeram para a margem da praia, o Rabi fez um peixe assado, receita de mamãe, marido de Nazaré. João diz que tinham pães e comeram juntos. Meus irmãos, o que o Cristo quer de você e de mim em 2022 é intimidade, proximidade. É isso que nós temos que galgar, ser sincero, ser honesto e buscar um relacionamento profundo ao lado de Jesus. Eu quero concluir com uma frase de um autor desconhecido, mas a frase mais importante dessa live, onde ele diz assim pra gente, não importa onde você parou, ou em que momento da vida você se cansou, não importa, meus irmãos. O que importa é que sempre é possível recomeçar. Recomecemos, então, para que os fogos do Ano Novo, a felicidade do ano 2022 se mantenham conosco. Não só aquele momento, mas que as luzes estejam constantemente dentro de nós. As luzes do Evangelho, as luzes do amor de Deus, as luzes que renovam a esperança, o otimismo santo, para seguirmos adiante. Que seja esse ano, meus irmãos, para a gente da UEC, de muito trabalho, de muita reflexão, de muita união, muita unidade. Um ano que é nós, como instituição, não percamos o foco no grande objetivo, no grande motivo, que é pregar esse evangelho redivivo ao coração da humanidade. Que seu ano, internauta amigo, também seja de muita paz, de muita luz, que Deus possa te abençoar, você, sua família, lhe dê prosperidade, mas acima de tudo, prosperidade espiritual. Há uma oração, há um comentário, para concluir, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, até 22, o Espírito Vemonode faz no seguinte questionamento: o que tendes pedido a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedi melhoria moral e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Que seja 2022 um ano de conquistas espirituais, êxito, progresso, conquista de virtudes e valências para o espírito mortal que somos em trânsito
pelo mundo das matérias. Deus te abençoe. Chegamos ao seu final dessa live. Eu quero convidar você para fazermos uma prece, fechemos os olhos e, mais uma vez, Senhor, entregamos esse ano que agora começa em tuas mãos. Entregamos, Senhor, pedindo que tudo nos ajude a sermos melhores a cada dia. Renova, Senhor, em nosso coração o ânimo, que a tua energia de luz, de amor, renove o nosso otimismo, a nossa vontade de prosseguir e vencer, Senhor, as tendências negativas, o lado pessimista, o lado negativo. Auxilia-nos, Senhor, para que a mensagem do teu evangelho, desafiadora, consoladora e motivadora, seja o nosso norte. E que esse ano que agora começa, de novo, possa ser um ano de perspectivas e de vitórias espirituais. Envolve cada internauta que está conosco, envolve os companheiros que têm nos ajudado nesse trabalho, os que estão nos bastidores. Abençoa, Senhor, a Rede Amigo Espírita, por esse trabalho que eles fazem de divulgação da tua doutrina. Abençoa a nossa União Espírita Cristã, cada trabalhador, cada diretor, cada membro, cada frequentador. Que todos nós, Senhor, possamos ser aqui agora movidos pela energia da união e da concórdia, e nos unamos cada vez mais fortes para conduzir, para levar a tua mensagem a todos os corações. Fica conosco, Jesus amigo, despede-nos da tua paz. E assim, com essa oração, pedimos para dar por concluída essa transmissão de palestra pública virtual. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, até um próximo encontro. Deus possa abençoar você, abençoar a sua família, abençoar todos nós.